paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos que estão aqui diante desse vídeo, cooperando aqui hoje no canal A Bíblia Pura. Com certeza Deus vai continuar falando ao seu coração através da sua palavra, Sem perder tempo, você que pode pegar sua Bíblia aí, se estiver na sua casa, pegue sua Bíblia, vamos fazer uma meditação, uma porção da palavra de Deus. Abra aí em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3, que diz assim: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Maravilha, Esse texto é muito conhecido, Na verdade, esse texto é mais conhecido quando for proferido pelo Senhor Jesus, Se você é um leitor que gosta de meditar na palavra de Deus, com certeza você já se deparou com esse texto, E conhece ele. Na verdade, esse texto foi usado, por Jesus lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo de número 4, Ali quando o Senhor Jesus estava sendo tentado no deserto, ele se depara com um adversário, com Satanás, atacando todas as áreas da vida de Jesus. E uma das áreas que ele atacou era das suas necessidades físicas, de se alimentar. Ele aparece para Jesus, diz para ele transformar aquelas pedras em pão, porque Jesus já estava ali 40 dias e 40 noites sem se alimentar fisicamente. E Jesus então, sabiamente, usa esse texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus diz: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente vê como é importante a gente conhecer a Escritura e conhecer a palavra de Deus. Na verdade, aqui no livro de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que nós lemos que nem só de pão viverá o homem, que Deus havia levado o povo, que humilhou eles para saber o que tinha no coração deles. Na verdade, Deuteronômio é conhecido tradicionalmente aí, o seu significado no hebraico significa segunda lei. Então Deuteronômio significa segunda lei, mas não é que Deus estava dando uma segunda lei para o povo. Na verdade, Deuteronômio é o que? É a repetição de todas as leis que Deus já havia dado para a nação de Israel, Agora está chegando aí os seus 39 anos, beirando os 40 anos. Moisés já está no final do seu ministério, e agora Deus então dá essa ordem a Moisés para ele poder repetir todas as palavras, todas as leis para a nação de Israel. Mas por que será? Será que eles haviam esquecido a lei de Deus? Será que eles estavam se corrompendo? Talvez sim, pode ser que não, não é verdade? Mas na verdade o principal objetivo era de ministrar o coração daquela nova geração que estava nascendo no deserto, de uma nação que já havia saído do Egito, que viu Deus tirando eles de lá com mão forte, viu Deus abrindo o Mar Vermelho, viu tragando Faraó com seus carros e seus cavaleiros, viu o maná no deserto, viu as cordonizes suprindo a necessidade do povo. E agora então Moisés, inspirado por Deus, ele vem repetindo todas as leis, para que o povo viesse andar na obediência da palavra de Deus. E aqui no texto que nós lemos, Deuteronômio capítulo 8, no versículo 3, vai dizer que nem só de pão viverá o homem, que eles haviam comido um pão que nem eles conheceram, nem os pais deles conheceram, não sabiam o que era, só para provar para eles que não era só de pão que o homem iria viver. Aí que está a grande questão desse texto, na verdade a maravilhosa palavra de Deus, a profundidade das coisas de Deus. Ele estava dizendo que na verdade não era o alimento físico, não era o maná, não era o pão que havia sustentado a nação de Israel durante aqueles 39 anos quando eles saíram do Egito, não, mas que era o poder da palavra que saía da boca de Deus, que sustentava eles no deserto. Então agora eles iam sair de uma terra, de uma peregrinação, e estavam prontos, sendo preparados para entrar numa terra que era deles
prometida por Deus, uma herança que Deus havia prometido ao seu servo Abraão. Então a gente vê como é importante a gente conhecer a palavra de Deus e entender que Deus, antes de nos dar algo, Ele vem nos preparando através da sua palavra. Vai nos estruturando, vai nos lapidando, vai nos capacitando para que a gente possa receber as bênçãos de Deus. Então que agora o povo está prontinho já para entrar na terra, mas antes de ele entrar na terra, Deus viu a necessidade de usar a boca de Moisés para repetir todas essas leis que eles já haviam ouvido, que os pais já haviam ouvido. Moisés, agora inspirado pelo Espírito de Deus, começa a repetir todas essas leis. E o interessante é que nós falamos que eles tinham que entender que todos os sinais e prodígios que Deus havia feito, Deus poderia e pode e iria continuar fazendo no meio do povo. Então fala para eles, não era só de pão que vocês vão viver, não é só o maná que vai sustentar vocês. Porque nós sabemos muito bem que logo mais adiante no texto, quando a nação de Israel chega, coloca os seus pés na terra prometida, o maná cessou, o maná já não estava caindo mais, não é verdade? O maná havia parado, o maná era um momento de provisão de Deus para eles, Então não era o maná que sustentava eles, mas era o próprio Deus que sustentava eles, É o Deus que cuida de mim, é o Deus que cuida de você. Então nesse momento que nós estamos vivenciando, não só aqui no Brasil, mas no mundo, muitos estão preocupados com a situação. Talvez você perdeu o emprego, está aí arriscado perder algum bem seu devido às dívidas que vão se acumulando. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, Não é só o nosso trabalho físico que nós iremos viver. Primeiramente, nós temos que crer que é Deus que controla todas as coisas da nossa vida. Não é a minha empresa que me sustenta, é o meu Deus que me sustenta e sustenta também a minha empresa por amor, muitas vezes, de um servo seu que está ali, fielmente servindo e anunciando as grandezas desse Deus. Então, se você está passando por momentos de dificuldade agora, tem uma palavra de Deus para você, Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você acredite, que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, que esse momento, de que todo mundo está sofrendo ataques em todas as áreas da sua vida, uns estão sofrendo já sofrem com síndrome do pânico, com essa pandemia, estão mais apavorados ainda. Descanse na palavra de Deus. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos fortalece. Então nós temos que entender que para andar com Deus, nós não precisamos somente dos cuidados físicos de Deus. Não é só o pão de cada dia, não é só o alimento na minha mesa que está mostrando o cuidado de Deus para comigo. Se você for meditar um pouquinho mais ainda no texto da palavra de Deus, vai dizer que eles peregrinaram 40 anos no deserto e a roupa deles não se perdeu e a sandália deles também não se desgastava. Deus é que cuidava de tudo isso para eles, e muitas vezes Deus tinha que chamar a atenção deles para as pequenas coisas, dos cuidados de Deus. Talvez você esteja aí acostumado a viver uma vida abençoada, de bonança, de farturas, e talvez agora esteja um momento de escassez, mas mesmo assim, nas pequenas coisas, Deus continua cuidando de você e Deus continua cuidando da sua casa também. Nunca se esqueça dos cuidados, do favor e do amor de Deus por mim e por você. Que é importante a gente sempre lembrar que mesmo na bonança ou na dificuldade, Deus é um Deus que não nos abandona. É um Deus que não nos desampara. Ele sempre está atento ao nosso clamor, à nossa oração. Talvez você esteja passando por luta, por dificuldade, porque talvez você tenha deixado de acreditar no poder de Deus nesse momento, achando que Deus é um Deus indiferente, que não está preocupado com essa situação que você está vivendo. Não, querido, Ele é o Deus da Bíblia. Ele é um Deus que não é indiferente, é um Deus que se fez homem, se fez humano, e aí desceu aqui e passou por todos os sofrimentos também. Ele padeceu a fome, ele padeceu a injúria, todas as situações, esse homem chamado Jesus, não é verdade? Ele passou por todas as situações e em tudo foi provado também. Então tem momentos de provações na nossa vida, mas eu e você não devemos desanimar diante dessas provações. Temos que crer no poder da palavra de Deus, crer no poder desse Deus que criou os céus e a terra, criou a mim e criou você também. Então que você possa meditar na palavra de Deus, você possa, estampar um sorriso no seu rosto e se alegrar, com esperança de dias melhores, esperança
de saber que Deus está com você, que Deus está com sua casa, que Deus não esqueceu você, que Ele não desamparou você e nem sua casa nesse momento, ainda que o desemprego tenha chegado, Deus não esqueceu de você, né? Tem novidade de Deus chegando para você, tem notícia boa chegando para você, sabe por quê? Porque o Evangelho é boas novas. Se o Evangelho entrou no seu coração, entrou no seu lar, meu querido, não há motivo para você andar triste, cabisbaixo e desanimado, não, porque o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então que você possa meditar nessas palavras de Moisés, né? Que não era só de pão que o povo ia viver, mas de toda a palavra que saía da boca de Deus. Hoje Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida, né? Uma palavra de restauração, de tempos novos, né? Esse é o desejo do coração de Deus para você, que você tenha confiança em Deus, que você não deixe de acreditar em Deus, que você não deixe de andar na obediência da sua palavra, de praticar a sua palavra, de anunciar, né, que Jesus breve virá. Essa é a maior promessa que nós temos. A promessa que o povo era entrar na terra prometida. E a nossa maior promessa é que Jesus voltará e nos levará para morar com Ele para sempre no céu. Essa é a maior herança, a maior promessa que nós temos é a vida eterna. É para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para nos libertar do pecado e nos dar direito à salvação. Então que você fique com essa palavra, guarde ela dentro do seu coração e nunca se esqueça, né, que não é só de pão que você vai viver, não é só de alimento físico que você vai viver, porque o próprio Deus na Bíblia fala, né, de um dos mandamentos fala, né, que a gente devia amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa mente. Que Deus te abençoe, que você medite na palavra de Deus. Um abraço, até mais, meu querido.